Os seres das trevas estão por toda parte. É o título do nosso breve estudo neste vídeo. Quando falamos de seres das trevas, o que vem em mente? Talvez um filme de terror? Talvez esses filmes épicos, místicos, de magia, seres das trevas, dos mais variados filmes de terror, filmes sombrios, vampiros, lobisomens, ou sabe lá a imaginação das pessoas, né? Dependendo da cultura do lugar, seres míticos, seres das trevas remetem à sombra, remete à escuridão, mas não é sobre filme que eu vou falar, né? Não são sobre estes seres das trevas da ficção, mas seres reais, né? Muito embora nós saibamos que existem, né, esses seres demoníacos, seres caídos, demônios, né, Satanás e seus anjos, mas não é a estes que eu me refiro. Eu refiro-me a seres humanos, dos quais nós também fazemos parte. Eu digo fazemos porque agora quem está em Cristo não é mais ser das trevas. E, para tanto, eu quero compartilhar com você o texto de Colossenses 1 e o versículo 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vou ler do versículo 9 ao 13. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso anterior, o 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade, dos poderes, da podridão, da escravidão, dos poderes, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou algumas versões do Filho do seu amor. Então, antes, sem Cristo, nós todos éramos seres das trevas, seres caídos, seres das trevas, na escuridão. Mas raiou a luz em Cristo Jesus e, portanto, agora não somos mais seres das trevas. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Éramos, mas agora em Cristo não somos mais. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5 agora. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que naquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha só o que diz em Efésios 5, verso 14. Efésios 5, versículo 14. Efésios 5, verso 14. Desperta tu que dormes. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Vou ler o 13 e o 14. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver sobre a questão da impureza. Vou ler aqui o versículo de número 3.
Mas a fornicação, vou ter que ler um em diante, tá? Sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, Efésios 5, de 1 em diante. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós temos herança no reino da luz? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas. Porque noutro tempo erais trevas, seres das trevas. Mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos que estão em trevas, que são trevas, e Cristo te esclarecerá. Olha só o que diz em João 3, 16 a 21. João capítulo 3, 16 a 21. Olha só, famoso texto de João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, porque é ser das trevas. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então ele veio, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que salvar o mundo. Mas quem não crê não vai ser salvo, já está debaixo de condenação. E olha aqui, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todos recebem a Cristo? Não. Seres das trevas que não vêm para a luz, continuam sendo seres das trevas. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 8, verso 12. Mateus, capítulo 8. Não, isso mesmo, Mateus 8, 12. Mateus 8, verso 12. Versículo 10 a 12. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos seus que seguiram, os que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai como creste e seja feito. Quando o centurião roga por causa do seu criado que está em casa e crê que Jesus, não precisa nem ir lá, já resolve a situação só com uma palavra, né? E ele fala aos filhos do reino, ou seja, jogando no rosto dos judeus ali: mas vocês serão lançados nas trevas exteriores. Filhos das trevas vão para as trevas exteriores, sentido de condenação eterna. Mateus 28, 13. Mateus 22, 13, perdão. Mateus 22, 13. Olha o que diz. Disse então aqui é a parábola das bodas, né? Vou ler o 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele remudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Relação de
condenação eterna, trevas, filhos das trevas, trevas exteriores, seres das trevas. Mateus 25, 30, aqui do lado. Mateus 25, verso 30. Mateus 25, 30. 28, 29, 30. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. A parábola dos talentos, né? Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Olha só, Judas 1 e 13. Judas 1, só tem um capítulo, verso 13. Olha o que diz. Ondas impetuosas, falando dos ímpios, né? Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas, referindo-se à condenação eterna. E agora, para nós finalizarmos, João 8, verso 12, olha o que diz. João, capítulo 8, Evangelho, versículo 12. Olha o que diz o Senhor. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Repetindo, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Trevas exteriores, condenação. Filho das trevas, império das trevas. Quem não está em Cristo é ser das trevas. Está debaixo de condenação. Olha bem o que nós lemos em Efésios 5. Eu acho que foi o versículo 12 que eu citei. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Aqui. 8. Efésios 5, 8. Porque noutro tempo, sem Cristo, sem a salvação, nesse tempo aqui, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Antes de ser vivificado, mortos em ofensa e pecado, olha como é que é a situação aqui, Efésios 5, 8. Porque noutro tempo éreis trevas, seres das trevas, seres trevosos, trevas. Agora Jesus fala assim, ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sou da terra e luz do mundo. Fala lá em Mateus 5. Em 1 João 1 e verso 5. Para nós fecharmos de vez agora, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do Filho amado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que em Cristo você seja luz e não trevas.